fonte da vida. Ele é tudo que nós temos. Fora dele não tem vida. Amém? E as palmas louvam o Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Final de ano, a turma muito se alimenta, né? Comes e bebes, aí é farto, né, irmãos? Final de ano. Mas eu posso dizer que para nós, hoje aqui nós já estamos nos fartando bem com essas palavras que estão tendo aqui, irmãos. Esse é o alimento verdadeiro, né? O alimento que Jesus diz que você não volta a ter fome de novo. Glória a Deus, você pode comer o melhor alimento físico, o mais saboroso, você voltará a ter fome de novo. Mas Jesus disse, o pão que eu dou, desse quem come, é para a vida eterna. Irmãos, Mateus capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. E vamos nós mais um pouquinho se alimentar pela graça de Deus. Mateus capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, versículo 1. Amém, irmãos? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. De novo, e naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vira uma página aí, vai para o capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o evangelho, de uma forma assim geral e resumida, nós sabemos que é o quê? Deus criou os céus e a terra, criou o homem. Esse homem teve uma queda, se perdeu. Deus tinha um relacionamento com esse homem que ele criou, né? Nosso Deus é um Deus relacionável, que tem relacionamento com as pessoas. E ele, no Éden, antes do pecado, essa relação com o homem, né? Porém, devido à desobediência, isso se perdeu, né? E o homem se afastou de Deus. Ali entre Deus e o homem, então, surge um abismo, um distanciamento. Esse relacionamento é cortado. Então, Deus executa um plano de salvação para esse homem. Estou falando aqui o que é o evangelho, né? O que eu e você estamos fazendo aqui essa noite, né? O que nós buscamos, o que um dia chegou até nós, que nos fez estar aqui hoje, ou você não sabe nem o porquê que você está aqui, né? Nós sabemos, estamos aqui porque somos pessoas que estávamos perdidas, condenadas ao inferno, e um dia a salvação veio até a nossa porta. Você pode dizer graças a Deus? E aqui estamos nós, né? Então, numa forma geral, é isso. Nós, seres pecadores, falhos, fomos resgatados e aqui estamos.
e levando esse evangelho também a outras pessoas. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês sabem, mas aqueles que fazem a obra de Deus não é pastores, não é presbíteros, obreiros, quem vem até aqui em cima e está ensinando ou pregando a palavra de Deus. Não somente. Não é, irmãos. Nós aceitamos esse evangelho e agora proclamamos ele para aqueles que também estão perdidos. Não é? Não é isso? De graça recebeste, de graça nós damos. Agora, esse evangelho não é só o Edervani, eu, o pastor. Não. Aí você pode dizer assim, mas eu só chego e sento aqui nessa cadeira, como eu posso estar contribuindo para esse evangelho? Eu não sou consagrado a nada, eu só me converti e me tornei um da igreja aqui. Você está contribuindo para a obra de Deus, irmãos. Cada vez que você sai da sua casa, vem aqui, senta nessa cadeira, mesmo que você sente aqui do começo do culto até o fim e depois vai embora, você está contribuindo para a obra de Deus. E a obra de Deus, a gente falando assim, a gente não consegue ter a dimensão do que a gente está falando aqui. Né? A gente fala que a obra de Deus, nada demais. Não, irmão, não é nada demais. Nós estamos falando de almas que estão condenadas ao inferno, à perdição. E eu estou dizendo para cada um de vocês aqui que vocês estão contribuindo para que a salvação chegue até essas almas. Está começando a ver um pouco a grandeza do que você está fazendo parte? Nós, por sermos seres humanos, físicos, não conseguimos contemplar com grandeza as coisas espirituais, o reino espiritual. E o que predomina é o reino espiritual. O que dita a regra nesse mundo físico é o mundo espiritual. Antes que aconteça qualquer coisa aqui nessa terra, primeiramente é decidido lá. Vocês estão entendendo como que a obra redentora de Cristo é algo imensurável? De forma que quando um pecador passa ali na rua, ali ó, passa ali, e olha aqui para dentro, e eles olham, repara muito, eles vê cada um de vocês sentado aqui, e fala, eles se indagam, perguntam para si mesmo, e esse povo aí? Você está contribuindo. Quando às 7 horas do domingo você se arruma, pega o seu carro e sai, o teu vizinho está vendo. A obra de Deus não é só estar aqui em cima pregando, não. Como se diz. Isso aqui é só um negocinho. Irmão, cada atitude que você tomou em favor a Cristo, não é uma simples atitude à toa, não. Você não imagina como está impactando no reino espiritual. Às vezes a gente não dá o valor, não é? No servir a Cristo. Isso é o Evangelho. Agora, por que eu estou falando a respeito de João Batista, quando ele começou a sua obra, e de Jesus Cristo também, quando ele começou a sua obra? João citado em Mateus capítulo 3, e Jesus em capítulo 4, versículo 17. Aqui é o início dos dois começando a obra de Deus. Começando com João Batista preparando o caminho para Jesus, preparando ali o cenário para ele começar aquela obra.
Então depois vem Jesus. O que eles têm em comum? Que nós acabamos de ler os dois aqui. Está aqui? Deixa eu ver. Está aqui. É o quê? Está aqui a palavra. Tanto João como Jesus, quando começaram a sua obra, eles começaram falando sobre o quê? Arrependimento. Arrependimento. Isso está diretamente ligado com a obra que nós estamos falando aqui de Cristo. Esta obra que desde lá do começo do mundo houve a separação do homem e Deus, e depois o plano de Deus para salvar esse homem, e aí Jesus vem e arrependimento. Nós vamos falar sobre isso. Arrependimento. Irmão, vocês acham que servir a Deus é difícil? Vocês acham que servir a Deus é uma coisa fácil? É uma tarefa fácil? Vamos ver depois dessa mensagem o que você vai achar. Amém? O arrependimento, irmãos, isso tem fugido das igrejas, essa palavra, arrependimento. Jesus, quando começou a pregar, assim como João Batista, ele começou a pregar sobre o arrependimento. Quer dizer, então, que no mundo, antes deles começarem a pregar sobre o arrependimento, não havia arrependimento? Pois aqui nessa época havia bastante judeus, homens que seguiam as leis de Moisés. Tinha os fariseus. Aliás, irmãos, muita gente condena fariseu por tudo que eles fizeram contra Jesus, não é verdade? Mas vocês sabem o que é um fariseu? Muita gente condena, menospreza, mas vocês sabem o que é um fariseu? Naquela época, o que um homem tinha que fazer até chegar no estado de fariseu? Aquela oração que Jesus diz que o fariseu faz lá, Senhor, eu conheço todas as leis de Moisés, eu oferto na sua casa, arrogante, né? Ele não está falando da boca para fora não, irmãos. Eram doutores muito bem estudados, que conheciam todas as leis de Moisés. Homens sábios que conheciam muitas as coisas. Não era coisinha pequena não, os fariseus. E o que faltava para eles? Arrependimento. Por isso que eu estou falando, servir a Deus, será que é difícil? Para os fariseus era. Obedecer e seguir todas aquelas leis de Moisés? Você acha que era brincadeira? E Jesus veio e falou assim, arrependimento. Irmão, vocês sabem o que é arrependimento? Arrependimento, irmão, não é você se martirizar de tanto tentar fazer as coisas corretas, certas, e ir lá, e tenta, quebra a cara, volta para trás de novo. Porque o pecado, irmãos, eu sempre falo isso, a nossa carne, ela não é brincadeira, não. Essa carne defeituosa aqui, que anseia por maus desejos, ela não é brincadeira, não. A ponto de um camarada chegar a ficar a semana inteira jejuando, buscando a Deus, adorando, servindo, e na outra semana ele cair, cometer pecado. É essa carne aqui, ó. Mas Jesus, ele veio e falou assim, mais do que qualquer sacrifício, eu quero o quê? Obediência. Obediência ao quê? Se arrepender. Se arrepender.
Arrependimento. Né? A gente às vezes fica aborrecido, angustiado, porque eu não consigo ir na igreja às vezes, já me dá vontade de largar a mão, né? Eu oro, eu leio a palavra de Deus, eu busco a Deus, mas eu não sinto nada, eu isso, eu aquilo. Jesus está falando para mim e para você essa noite. E o arrependimento? Jesus começou a pregar falando para as pessoas: vão pegar a lei de Moisés e vão meditar nela. Se prostre perante mim e me adora. Como que Jesus começou essa mensagem, o seu trabalho? Falando, isso tudo que vocês estão fazendo, é natural de vocês, por ter uma carne que anseia pelo pecado, anseia pelo mal. Mas agora, eu cheguei até vocês, se arrependam. Se arrependam. Tem gente, irmãos, que acha que ele vai buscar a santidade aqui nessa terra. Que ele vai chegar num estado, num nível aqui nessa terra. Que sabe, ele vai estar, nossa, estou na plena graça, unção de Deus. Irmãos, lamento em dizer isso para você. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai penar, ralar com essa sua carne, com o pecado. O pecado não é brincadeira. As pessoas acham que agora que servem a Cristo, o pecado... Não, irmão, é coisa séria. O pecado é algo muito sério. O mundo está como está por causa do pecado desenfreado. Sabia disso? O mundo está como está, nesse estado, devido ao pecado desenfreado, ao homem não colocar um limite. E aí tudo isso aí do jeito que está. Olha a seriedade do pecado. Jesus veio e diz: arrependa. Arrependa hoje, arrependa amanhã. Nós vamos entrar no próximo ano agora, entra se arrependendo. Viva esse próximo ano se arrependendo. Irmãos, tem uma coisa que eu costumo dizer, sabe o que é? O veículo para seguir o Evangelho chama-se arrependimento. Entendeu? Esta caminhada, esta jornada, com essa carne fraca, pecadora, para nós seguirmos essa jornada, servindo a Cristo, buscando ao Senhor, tem que ser neste veículo chamado arrependimento. Esta é a linha que você deve andar. Sabe para quê, irmão? Para que você não se aflija, para que você não fique toda hora batendo com a cara na parede. Por que isso? Por que aquilo? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu aquilo comigo? Por que isso não deu certo? Por que não sei o quê? Irmãos, aqui nessa terra é disso aí para pior. Cristo, arrependimento. Aqui nesta terra, arrependimento. Porque isso aqui, irmão, é passageiro. Às vezes você escutando eu falar desse jeito, você se aflige. Você fala: nossa Deus, que coisa, que coisa, então eu vou viver aqui nessa terra, do começo ao fim da minha vida, até a morte, sofrendo com pecado, com aflição, com as coisas. Vai. Aí, se você ficar triste, eu vou dizer aquela palavra para você que está escrita aqui, Você está pensando só nessa vida material, então você é mais do que miserável. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos?
nessa terra, do começo ao fim que nós vivemos nela, vai ter aflição, vai ter que lidar com o pecado. Por isso a necessidade de o arrependimento, mas terá fim, acabará, não será eterno. Dê graças a Deus que eu e você estávamos perdidos, condenados ao castigo eterno. E Jesus veio como homem e morreu e te deu a salvação. Sabe o que Jesus está falando? Olha, você aqui, é simples, é aquela palavra lá, no mundo tereis aflição, é isso que Jesus está falando. Né? Enquanto você viver aqui, né? Foi falado aqui nessa noite, muitos aqui nessa terra estão ansiando, cada ano que passa, espera que o outro ano seja melhor. Irmão, nós estamos sendo terreno. Não importa se eu, ano que vem, vou conseguir me libertar daquele pecado que eu não consigo, daquela enfermidade, se eu vou estar bem financeiramente. O que importa é que se eu estou aqui nessa terra, eu estou dobrando o meu joelho perante esse Deus e reconhecendo que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu preciso dele para mim ser salvo. E depois que eu sair daqui, isso vai ter um fim. Você não vai precisar ficar se arrependendo pelo resto da sua vida, não. Irmãos, nós esquecemos o quão curto e pequeno é essa nossa vidinha, nossa aqui na terra. Isso aqui não é nada, irmãos, comparado com a eternidade. Quer uma comparação entre a minha e a sua vida e a eternidade? Minha e sua vida, uma gota, eternidade, oceano. Deu para entender a dimensão? A minha e a sua vida aqui nessa terra é uma gota. Para aqueles que esperam em Cristo Jesus, essa gota vai cair no oceano, que é a eternidade com Cristo. Aqueles que estão neste momento como essa gota, anseiam pelo aquele resto de imensidão de água, que é a eternidade. Você anseia pela eternidade? Eu anseio. É para lá que eu olho. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Não se esqueçam que vocês estão neste mundo como peregrinos e estrangeiros. Peregrino é alguém que está numa terra por algum motivo, para realizar alguma missão, alguma coisa. Ela vive ali naquela terra, obedece às regras daquela terra, vive até os costumes daquele lugar, até algumas culturas daquele lugar, porém, ela sabe que ela não pertence àquele lugar. Ela sabe para onde ela tem que retornar. E você fala assim, para onde eu tenho que retornar? Eu nasci aqui mesmo nessa terra. A Bíblia diz que Jesus fez eu e fez você herdeiro do céu. Portanto, vocês sabem o que é herdeiro, não sabe, irmãos? Se um parente seu deixa algo para você, você às vezes era um pé rapado, não tinha nada, e algum parente seu te deixa algo, né? Te deixa uma casa que você não tinha, morava de aluguel, agora ele deixou uma casa para você. Jesus deixou o reino dos céus para mim e para você. Com um detalhe, eu e você não merecendo. Então a salvação não é porque eu estou indo para a igreja, porque eu decidi buscar a Deus, porque eu me converti, que eu fui salvo? Não. Jesus comprou você com seu próprio sangue. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim e para você, Ele não está olhando os seus méritos, aquilo que você tem feito, seja de bom ou de ruim. Ele não está olhando para nenhuma dessas duas coisas. Nenhum. Quando Deus olha para você, sabe o que Ele vê?
as marcas, o sangue de Cristo, lá da cruz, Ele imputou em nós, em mim, em você. Jesus Cristo, quando morreu lá na cruz, colocou tipo a marquinha para você entrar no parque de diversão, sabe? Essa marca está em você. Ele que colocou. Então Deus olha para você e fala assim: ele não está sendo salvo porque ele é bonzinho ou porque ele é mau. Não. É porque ele vê o sangue de Cristo em você. E isso lhe permite entrar no reino do céu. Mas para quem arrepende. Só o que eu e você temos que fazer, irmão, é se arrepender. Por isso eu perguntei: vocês acham que servir a Cristo é fácil? Ou é difícil? Quando você vê e se coloca na situação de pecador, que precisa se arrepender a todo momento, o Evangelho é a coisa mais simples do mundo, irmão. Né? É uma maravilha. O maior preço Cristo já nos pagou. Tudo que eu e você temos que fazer é nos arrepender. Ah, mas peco hoje, peco amanhã, não sei o que, depois. Isso aflige? Como aflige, irmãos? O pecado aflige a nossa alma. Porque a gente tenta e cai para trás. Tenta, cai de novo. Mas lembra o que eu disse? Isso aqui vai acabar. Num curto período de tempo, isso aqui vai acabar. Então, hoje, como o Vaninho disse, hoje, arrependei-vos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra de Deus, esse é o Evangelho. Não esqueça disso, irmãos. A gente pensa que, por muitos momentos, ontem eu estava conversando com o Ruth, ele estava falando isso para mim. Acontecem as coisas na nossa vida que dá vontade de largar a mão. E eu falei: dá mesmo, você está certo, você não está errado não. Dá mesmo. Às vezes uma pessoa não vem na igreja aqui, irmão, a gente não tem nem que questionar. Não tem. Ah, não, irmão, mas você não prega o Evangelho, você não queria que essa pessoa tivesse. Eu queria. Mas você acha que eu não sei? É igual vício, irmão. Vício. Tem gente que fala assim: onde se viu o cara usar aquela droga? Onde se viu o cara beber daquele jeito? Irmão, você não sabe o que é o vício. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: quando eu quis parar de fazer tal coisa, eu parei. Eu falei: então você não era viciado. Eu fazia 10 anos que eu fazia isso. Eu falei: não, isso aí era uma prática má que você tinha de fazer, porém você não era viciado. Pelo jeito que você está falando que você conseguiu largar isso daí, você não era viciado. Está entendendo? Está vendo como que essa carne aqui, irmão, é o bicho? Não é brincadeira não, irmão, isso aqui isso aqui é como um leão numa coleira. Você tenta segurar. Sabe o que é uma representação que eu faço? Um leão, irmão, se ele tiver com muita fome e passar uma pessoa na frente dele, ele acaba com aquela pessoa, né? Aí você imagina que tem uma pessoa que cai ali dentro daquela cela, acaba ficando presa ali, e o leão está preso. Só que a ponto de escapar, porque está com fome, está louco para pegar o cara para matar. E aí as pessoas, para poder dar tempo de socorrer a ele, sabe o que eles fazem? Eles pegam um pedaço de carne um pouco menor e jogam ali só para dar uma acalmada nele. Aí ele vai lá e começa a comer a carne, para dar uma... A minha carne, a sua carne é assim. Ela é como um leão que quer devorar tudo, desfrutar de tudo. Aí o que a gente faz de vez em quando?
joga uma carninha ali só para ela acalmar, né? Tá entendendo, irmão? Só para ela, calma, senão, nossa Deus, essa é a representação da minha carne e da sua carne. Ela anseia por prazeres cada vez mais, é por isso que você não pode dar mole para a carne. É por isso que o vício, ele não é uma coisa brincadeira. Então, quando uma pessoa, ela vem falar para mim que ela, nossa, se sentiu desanimada, que ela quis sair, eu falo, nossa, irmão, isso aí é normal, irmão. Sabe o que você tem que fazer? Encontrar a força que você achar. Eu falei isso aqui, acho que culto passado. Você consegue mexer sua perna, pelo menos? Consegue levantar, pelo menos, arrumar um pouquinho e ir lá na igreja? Acho que eu consigo. Então faça isso. Ah, mas isso aí não é nada. Já faz tanto tempo que eu não vou na igreja, eu nem mereço estar indo lá. Ah, mas na verdade você não merece mesmo, nem eu mereço. Mas aqui nós estamos, porque Cristo veio para mim e para você. Né? Então, aquilo que você conseguir, que você achar forças para fazer para Cristo, faça. Isso é ato de fé. Isso aí é fé. Né? E é arrependimento, porque você está deixando o mundo para vir adorar o Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, fique com essa palavra no seu coração. Vamos orar e agradecer a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos e fale com Deus neste momento. Faça a sua oração, aquilo que vier no seu coração. Esse é o momento que você está tendo agora para falar com o Senhor, o soberano, o Criador dos céus e da terra, aquele que reina para sempre, que vive. Aleluia, glória a Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, majestoso Senhor, viemos, Senhor, até a Tua presença, meu Pai, tão pequeno, Senhor, tão falho, meu Deus, tão pecador, viemos até o Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que graças a Ele nós podemos estar aqui, diante a Tua presença, meu Senhor. Oh, meu Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus? Se não fosse Ele ter despido de Sua glória, ter feito homem, nascido no nosso meio, como a Tua palavra disse, no meio das trevas, brilhou a luz, numa terra seca, no meio do deserto, nasceu uma plantinha, é o Senhor Jesus, e trouxe a vida para todos, e trouxe a luz para aquilo que estava em trevas. Ah, meu Deus, se nós pudéssemos contemplar a grandeza das Tuas obras, meu Pai, não tem como medir, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós. Então, meu Deus, tudo que nós temos a dizer ao Senhor é graças, é obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença, por termos nos convertido ao Senhor. Tudo é graças ao Senhor. O Senhor que nos amou e nos tirou das trevas e nos transportou para a luz, foi o Senhor. Não foi aquela pessoa que chegou um dia em mim e falou algo, não, foi o Senhor. É o Senhor quem convenceu o coração, é o Senhor que transforma. Oh, aleluia. As pessoas não têm ideia do que é o Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus, se nós pudéssemos dar mais crédito ao que é o Espírito da verdade, aquele que vem no homem mais perdido e convence o coração e o transforma. Ah, se as pessoas soubessem quem é esse Espírito. E as pessoas não sabem, porque em Provérbios a palavra diz que Ele está gritando nas praças e nas esquinas das ruas, porque ninguém quer dar ouvido a Ele. Ah, mas se as pessoas dessem ouvido a esse Espírito Santo, bendito e maravilhoso,
as pessoas seriam prósperas, as pessoas seriam como o sol do meio-dia, seria como um jardim bem regado. Por isso, Senhor, nós te damos graças e te agradecemos, porque temos dado ouvido a esse Espírito Santo maravilhoso, meu Deus. E por isso, desde já, eu agradeço, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, meu Pai. Tudo é graças ao Senhor. Abençoa, meu Pai, a cada um, meu Deus. Leva de volta para sua casa, livrando de todo mal. Envia os teus anjos, Pai, para proteger e guiar, Pai, a cada um. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, segunda-feira amanhã segue a nossa agenda normal dos cultos. Amanhã tem oração a partir das 8 horas da noite. Tem oração das 8 até as 8h30. Depois temos uma palavra aqui também. Quarta-feira o culto é às 8 horas também. Esse sábado agora já é a Santa Ceia? Glória a Deus. Mas os irmãos normalmente é aqui, né? Santa Ceia na igreja aqui, irmãos, é lá no Vista Alegre, dia de sábado. E aqui, domingo, primeiro domingo do mês. Então, o primeiro domingo agora, o culto é de Santa Ceia, meus irmãos. Vamos lembrar do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E cedo também tem a consagração, irmãos, das 8 às 9. Você que pode vir, faça um esforcinho, venha se alimentar da palavra de Deus que liberta nós de todo pecado. Amém? A campanha do quilo, irmãos, aqueles que puderem trazer o quilo, os irmãos fiquem à vontade para trazer aquilo que sentir nos seus corações. Amém? Glória a Deus. É só isso, né? É só isso, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que essa semana o pastor Walter volta, né? Não sei, a gente não sabe também ao certo, mas acho que essa semana ele volta aí. Acho que quarta ainda não. Mas talvez domingo ele já esteja aí conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a presença de todos os irmãos. A gente fica muito feliz de ver quando as pessoas vêm buscar a Deus. É uma alegria muito grande no coração da gente. Imagina de Deus, né, irmãos? Como eu digo, o ato de vir à igreja é um ato de fé, irmãos. É um ato de fé. Você vem vindo do jeito que você está. Do jeito que você está. Você vem, você está proclamando que você crê naquele lá. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, com fé, agrada a Deus. É por isso que Deus se agrada, porque Deus conhece a minha e a sua vida e sabe das dificuldades, das lutas que é. Como eu disse, Ele conhece, assim como eu sei, Ele sabe também como é que é viver com essa carne que anseia pelo mal. Então, quando Ele vê a pessoa tendo um ato de fé, de mesmo fraca, desanimada, vindo até a sua casa, isso agrada a Deus. Entendeu por que a fé agrada a Deus? Por causa disso. Amém? Estenda sua mão. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Segura, oculta em Jesus. Ele, o bálsamo da vida, derramou.